todos muito bem-vindos ao Psicanálise com Afeto. E este mês com um tema muito especial, não é, Laura? É sim. Eu, Laura Drummond. Eu, Jorge Bueno. Viemos aqui falar sobre o amor. Com a nossa convidada especial, Renata. Gente, é sentimento? É o que é isso? Amor é de tantas formas, né? Sim, Renata, antes da gente começar, se apresente, por favor. Eu sou Renata Cerqueira, sou casada, sou mãe e posso dizer que depois dos filhos eu conheci de verdade o que é o amor. Será que foi apenas depois dos filhos? Então, pelas minhas duas experiências, posso dizer que depois dos filhos ele ganha um significado maior. Interessante, né, a gente pensar que a gravidez, esse processo de gestar, dar à luz, né, conduzir a criação dos filhos, né, o maternar, que a gente vai falar num outro podcast aí, a Renata também vai participar, viu, gente? Eu vou avisando. Justamente parece que oportuniza a nós, mulheres e homens, esse lugar que a gente aprende desde pequeno, justamente no processo de maternar da nossa mãe, que é cuidar da gente, né? Esse cuidado afetuoso, esse cuidado com esse olhar de desvelo. Não é isso, Laura? Sim, o amor, hoje ele é um sentimento, né? E o que são sentimentos? Eu acho que as pessoas que acompanham a gente aqui sabem que a gente fala desde o início o que são sentimentos, que são essas sensações que a gente tem, vivencia no nosso corpo e a gente coloca isso em palavras e demonstra. Então, o amor, como um sentimento, ele é algo que é construído. E assim a gente pode dizer que não existe um amor. O que é um amor para você, Renata? Várias formas. O amor é o cuidado, o amor é a atenção, o amor é o acolhimento, é a paciência. É você abdicar, às vezes, de uma coisa que você gosta pra, já falando de relacionamento, é você ceder um pouquinho de, nossa, não gosto de fazer isso, mas ele gosta, eu vou lá e vou fazer com ele. É uma entrega. O amor é uma entrega. A gente costuma dizer, né, Jorge, que o amor é estar disponível para o outro. Né? Então, esse processo todo de nos relacionarmos uns com os outros, justamente a gente começar a colocar dentro da gente essa possibilidade de que o outro possa ocupar um lugar na nossa vida, um tempo, por isso que a gente fala de disponibilidade, não só de espaço, mas de tempo. É interessante a gente pensar por que convencionalmente, tá? Porque isso não é regra, mas a gente se relaciona com alguém e para engravidar, né? Às vezes não de forma consciente, mas de forma inconsciente, né? E assim por diante. A gente não vai polemizar isso nesse momento, nem discutir isso. Mas vamos dizer, eu preciso estar me relacionar com uma outra pessoa para que eu possa então ter o meu filho, né? A minha filha dentro de mim. Olha, abrir esse espaço, eu preciso então estar com uma outra pessoa para abrir espaço para que uma outra pessoa possa habitar. E essa outra pessoa, ela é um pouco de um e um pouco do outro. Olha como essa questão do disponibilizar-se amplia-se a partir do momento que a gente fala de relacionamentos. Tão interessante, hoje você está aí dizendo tudo isso e eu tô aqui. Eu vejo sua carinha, eu tô vendo. Em alguns casos pode nascer 100% do outro, né? Essa foi a piada, viu, gente? Não tem como, 50% um, 50%. Aparência. Mas a cara, a gente fica só de barriga de aluguel, né? Que a Renata, eu acho que a Renata trouxe a aparência. A gente entende. Gente, pra vocês que estão escutando aí, Renata é um filho da cara do pai. Gente, tem uma história muito engraçada dessa cara do pai. Ele viu uma foto do pai pequeno. Filho, quem é esse? Ele é o Ben. Aí a gente mostrou uma foto dele, mais ou menos na mesma idade. E esse aqui, filho, outro Ben. Ótimo. Ele próprio não se reconheceu. Não reconheceu o pai e se viu na foto do pai. Renata, quantos anos? 4 anos. Nesse episódio ele tinha 2 e 7, eu acho. Olha menos só. de 3 anos. É o processo de reconhecimento aonde o outro ainda não havia entrado, mas iria entrar. Exato. Quando a gente brinca, né, Laura, né? Falando você também, né, Renata? A gente brinca assim que
até a criança entrar ali no complexo de castração, entrar no complexo de Édipo, o pai, ele tem a representatividade de todas as outras pessoas de mamãe 2, né? Existe a mamãe 1, mamãe 2, mamãe 3, mamãe 4. Então, esse pai como uma outra figura diferente ou igual, né? Porque somos meninos ou meninas, que seja, né? Pio, Pepeca. E a gente só vai conseguir fazer essa diferenciação lá para os 3 anos e meio. Você está vendo como que 2 anos e 7 meses ele ainda não tinha essa condição de compreensão e entendimento. É só um exemplo, né? A gente vem falando disso, a gente está vendo aí o que acontece realmente. Sim, mas aí trazendo aqui essa questão, né, do amor como um sentimento, ele é constituído, né, ele é constituído por palavras. Então, quando a gente diz isso, eu te fiz essa pergunta, né, Renata? Eu devia fazer ela para a Geórgia também, para escutar uma resposta um pouco diferente, mas ela já trouxe um pouco do que é o amor para ela. Mas se a gente sair fazendo algumas perguntas e ir mais a fundo, observando, porque talvez a gente tenha conceitos prontos em palavras colocados pela cultura, né? Mas na hora de se relacionar, que a gente perde essa questão desses conceitos prontos e deixa atuar a forma, o que é o amor para cada um. Isso vai depender da constituição do amor na sua vida, na sua história. Então, lá atrás, por que será que eu e a Geórgia, a gente fala sobre atualidade, a gente fala, não, agora a gente vai falar sobre adultos. Aí a gente chega nas crianças, aí a gente chega nas primeiras relações. Porque a forma de amar, ela é construída lá atrás, nas primeiras relações. Como é a forma como eu lido com os meus pais na infância? Ou como eles lidam entre si? Exatamente. Ou mais, às vezes os pais não estão juntos, mas como os pais se relacionam com outras pessoas. E a partir disso, a forma como observa, e ali é dado um nome, é nomeado, né? Então, assim, vou dar um exemplo, eu tenho uma mãe muito rígida, né, que cobra, que é rigorosa, e ela é ríspida, e volta e meia ela diz assim, eu faço isso por amor, eu faço isso por amor. Então, essa criança, ela cresce escutando dessa forma, o que é o amor para ela, né? Como ela vai enxergar o amor no outro. Talvez quando ela seja cobrada, ela receba essas cobranças, tenha essa rigidez. Eu lembrei da brincadeira, Laura, que a gente faz. Não, gente, mas as pessoas fazem, que a gente geralmente casa com o pai ou com a mãe. Assim. Mas não é casar, isso no senso comum, Com né? Que a gente fala comportamento, muito. né? Mas como que a gente aprendeu a amar? Se esse pai é ríspido com essa mãe, ou se essa mãe era uma mãe subserviente a esse pai, ou se era uma mãe muito autoritária e esse pai passivo na relação, entende? E até a relação dessa mãe com o filho, não só do casal, mas da mãe com o filho com a mãe, com o pai e assim por diante, essas relações dos irmãos, os avós, tudo nos compõe e nos complementa. Eu estava falando hoje com a paciente, na sessão antes de vir até, perguntei assim para ela, quem são as pessoas que te compõem? Porque a gente está discutindo sobre, hoje em dia, né, sobre moralidade, valores, como coisas diferentes. Ela vem de uma religião onde essa religião ela é rígida, então o amor ele é imposto e colocado de uma forma religiosa. Então essa mãe como algo imaculado, como algo santo e puro. Então as mulheres elas têm que ser santas e puras. Você entende? Coisas assim que vão perpetuando. E para ela, que é a última de 11 filhos, vamos dizer assim, né, desse tanto de filhos, ela não chegou nela. Chegou nela, igual aquela pesquisa que a gente fala. Lembra que eles colocam macacos numa jaula com fome e colocam um cacho de banana. Só que conforme eles vão atacar o cacho de banana, eles começam a jogar água, né, nesses macacos. Eles vão caindo, eles vão apanhando, né, e vão caindo. Até que eles aprendem que eles não podem chegar ali perto. Aí, de repente, eles acrescentam um novo macaco ali naquela jaula. E esse macaco novo vai e faz, né, esse ataque ao cacho de bananas. E os outros puxam ele do tipo, sai daí, você tá doido? Não faz isso. Tudo sem palavras, entende? É tudo aprendido de uma forma aonde nós aprendemos dentro da nossa família comportamentos, valores, morais e assim por diante. Então, essa discussão, o amor também é um desses valores que nós aprendemos, assim como a Laura está colocando, né, tendo o exemplo dela, a gente aprende a amar a partir daquilo que a gente, então, vive.
enquanto Chega a amor? ser poético, né? Ah, é lindo. Porque o amor é aquilo que a gente aprende e vivencia na nossa história. Sim. Se a gente foi amado de forma suficiente, não tem como, a gente não tem como voltar, a gente volta lá, não tem como, né? No início. Se a gente foi amado de maneira suficiente, isso quer dizer que iremos também nos sentir suficientes. Se pra gente, às vezes foi suficiente para essa mãe, ela fez essa doação de forma suficiente, porque é o que tinha, e estava tudo bem, está tudo certo. Mas como essa criança também recebe, também tem a diferença. Opa. Oi? Criança, né? Não é todos Aí a nós. gente cresce, né? Entende que toda a nossa existência, a nossa criação lá com 4, às vezes até menos. Eu não tenho memória de receber beijos e abraços dos meus pais. Não tenho essa memória. Eles nunca foram de falar eu te amo. Eu não tenho lembrança. Eu vou começar a chorar, gente. Eu não tenho lembrança de ouvir eles falarem isso. Mas hoje, depois de muita terapia, de muito autoconhecimento, eu entendo que a forma de amor deles não era exatamente essa demonstração de pele, não era o abraço, não era o beijo. Você ressignificou isso. Exatamente. Era o cuidado, era fazer o que eles podiam fazer para que a gente tivesse ali o melhor, né, dentro das condições que a gente tinha na época. Então eu cresci, né, seca, ríspida, sempre, né, muito dificuldade de aceitar a afetividade. E depois que eu ressignifiquei isso, eu entendi e trouxe para o meu maternário diferente. Tô aqui te pedindo licença já para poder entrar e dizer algumas coisas a respeito disso. Porque não é à toa, né, Renata? Que olha lá, onde você foi trabalhar, onde você foi cuidar. A Renata tem a apresentação dela no podcast anterior falando sobre parto, maternagem, né? Então, quem quiser dar uma escutada. Mas é isso, você foi em busca, a gente diz o seguinte, que quando a gente gesta, pare, materna, a gente dá uma nova oportunidade de olhar a partir de um novo ângulo para nossas histórias com os nossos pais. E você vem fazendo isso. Então, assim, qual o seu tema de trabalho? Você trabalha com parto, você trabalha com maternar, né? O nome da Renata, se você olhar lá Maternar. Amar. Se você olhar lá no meu telefone, tá lá, Renata, mãe de primeira viagem. Podia ser Renata vizinha, Renata mãe do Breno, Renata mãe do Dan, mas é Renata mãe de primeira viagem. Na verdade, o Mãe de Primeira Viagem nasceu a partir da minha... Conta pra todo mundo. Da minha primeira experiência de gestação. Era mais um diário mesmo meu, de compartilhamento. Na época, tipo, não tinha nem 10 mil seguidores na época da primeira gestação. Então eu comecei a compartilhar a minha vivência mesmo. Primeiro filho, né? Realmente mãe de primeira viagem. E aí a página foi crescendo e vem crescendo até hoje. Só que eu entendi que a segunda gestação também é uma primeira viagem. Sim. Que bonito. É isso aí. A gente fala isso só que completamente diferente. Lógico que a Renata tá mais segura, né? Tá um pouco mais madura. Então, assim, acaba sendo um pouco mais fácil. Mas existem medos novos, existem obstáculos, existem dificuldades novas. Então, assim, pode ser 10 filhos, que vão ser 10 viagens Na verdade, diferentes. É tudo novo, né? Exatamente. Muito bonito isso. Sabe que agora, aqui pensando, eu acho que a gente devia convidar as pessoas que estão escutando a gente a refletir um pouquinho. O que é o amor para cada um deles? Que tipo de relação cada um de vocês estabeleceram, inclusive serve pra gente. Enquanto eu estava analisando, pensando sobre o que a gente ia conversar aqui, fiquei pensando muito nisso. O que é o amor para mim de verdade, fora dessa questão cultural, né, social que a gente coloca? Que tipo de relação que eu vivo, que eu olho e falo assim, poxa, essa relação é um amor. Porque às vezes pessoas vão viver relações diferentes que eu vou olhar e vou falar, nossa, mas que absurdo, como você vive isso? E a pessoa vai dizer, mas isso é o amor.
Mas é reflexo, né, Laura? Você melhor que eu e a Georgia também, é reflexo daquilo que essa pessoa recebeu quando criança. Sim. Até eu conseguir ressignificar o amor, pra mim tinha um significado completamente diferente do que tem hoje. E assim, e não quer dizer que não seja amor. Por exemplo, talvez aquela mãe lá atrás que foi ríspida, que eu dei o exemplo, né? Uma mãe mais ríspida, mais autoritária, né? Eu ia dizer uma palavra assim, tipo assertiva, para poder colorir. Mas é isso. Ela faz isso por amor. É porque é a forma que ela sabe se doar, né? Então, é muito interessante olhar isso. Aí eu vou falar outra coisa. Vai dar um nozinho assim, só pra gente poder pensar. Não é que essa é uma forma de amar, é porque não se entende, então, o que é o amor. O amor, como diz, eu vou dizer assim, lá em Coríntios, o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Não procura seus interesses, mas não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então eu acredito, novamente, como a gente disse, eu fui lá na Bíblia mesmo, né? Bem poético, bem Você poético. quer que vai Platão também? A gente vai também, tá? O amor platônico, mas a gente chega lá, peraí. Só um pouquinho. Então, assim, o que eu quero dizer? Nós temos grandes oportunidades nessa vida para aprender a amar, nos relacionando com os nossos familiares, nos relacionando com os nossos amigos, nos relacionando com nós mesmos, nos relacionando com outras pessoas de forma amorosa. Isso que vocês estavam dizendo tem muito a ver com as nossas projeções, com as repetições que a gente faz na vida, como tentativas que a gente tem de curar essa alma ferida, vamos chamar assim, ou esses traumas infantis do não afeto, do não cuidado, porque o amor, ele é um amor, ele é paciente. Ele é um amor que cura, entende? Ela ser assim, ríspida, brava, não é que ela não ame, mas ela está tendo uma grande oportunidade ao olhar para a cara do filho e falar assim, será que, como assim? O filho olha, como assim que você está me tratando dessa maneira? Eu me lembro, Laura, quando eu era criança, eu falava assim, terrível, né? Uma petitinha, que já olhava para a mãe e falava assim, 2, 3 anos. Não é assim que trata a criança. Eu falava isso pra minha mãe. Você imagina, ela queria me pegar e torcer o pescoço, né? Mas disse que eu botava na mão na cintura e falava assim, porque ela era muito brava. Minha mãe é muito brava, muito autoritária. Hoje em dia ela é vamos dizer assim, um favo de mel perto do que ela já foi. E ela continua brava, tá? Mas assim, eu disse que botava a mãozinha na cintura e dizia assim, não é assim que se trata uma criança. Imagina se eu tinha alguma ideia de como é que se tratava a criança. Eu sabia que daquele jeito não era. E ela, assim, me teve, né, muito nova, sua primeira filha, ela tinha 20 anos de idade, casou com 19, né, logo engravidou após o casamento, e aí já me teve, então, assim, é uma cabeça completamente diferente, é um outro amor, assim, são oportunidades que a gente tem na vida. Exatamente. De aprender a se doar, a se disponibilizar. E aí quando eu trago as pessoas para essa reflexão, eu pergunto para elas, né, o que é o amor para você? Que tipo de relação você tem estabelecida com o amor? Exatamente para tirar essas questões do que a gente espera que seja o amor, né, socialmente dizendo, vá para o que observe o que realmente é, e tem essa oportunidade de cuidar disso, de mudar essa forma de se relacionar, de acabar com essa questão da repetição. Laura, a gente começar a justificar, porque a gente vê muito isso, a gente fica se justificando, eu tenho uma forma diferente de amar, são formas diferentes de amar, para mim isso é justificativa. Eu tenho uma sorte. Então, na verdade, eu tenho uma sorte. Quem já não escutou, eu tenho azar para isso. Dedo podre, né? Então, na verdade, o que a gente pode dizer é que o significado de amor para cada pessoa é o que ela recebeu de amor na sua infância. Eu não diria o quanto, sabe assim? Mas boa parte. Se você recebeu esse afeto, isso fica guardado dentro de você. Independente de que tipo de afeto seja um mais ríspido, seja um mais... É uma atenção, você entende? Quando a gente é pequeno, existe essa atenção. E a gente vai lá no INCA, concorda, Laura? Sim. Onde a função materna primária, que é a maternagem, que são os cuidados físicos, não tem jeito o holding, que é essa leitura. Isso,
quando você tem uma pessoa que te dá, se disponibiliza para você, para fazer as leituras do seu próprio organismo, para fazer esses cuidados, porque você é um ser completamente dependente. Você está sentindo e apresentar frio, você está com fome, você... E você tem alguém para poder amparar tudo isso e ainda te apresentar as pessoas que existem no mundo. Isso é função materna primária. Então, quando isso é feito de forma suficiente, porque né, o Winnicott fala pra gente, tem que ser apenas suficientemente boa. Então, se isso é apresentado de forma suficiente, você se torna um indivíduo com uma suficiência. E lembrando de uma outra teoria, né, lá da teoria das relações, né, lá de apego, a teoria do apego, a gente entende que essa relação, essas díades, seja mãe bebê, seja pai bebê, avó bebê, assim por diante, né, são díades, elas também vão fundamentar a forma que eu me enxergo no mundo. A gente também tem que lembrar disso. Então, aquilo que eu recebi me constitui. Aquilo, a forma como eu vou aprendendo a me relacionar, que as pessoas são apresentadas e como elas se relacionam comigo, vão também constituindo a forma com que eu vou me relacionar com os outros. Porque, isso é muito assim, sério. É muito mais embaixo, você viu, né? É o que as pessoas doam, mas é o que eu pego do que as pessoas doam. Uhum. E uma coisa que ficou muito forte assim, na sua fala, que eu acho que é importante deixar claro, é que há possibilidade de mudanças. A análise, Sim. Aqui a gente fala em análise, pode ser terapia, o autoconhecimento. Psicoterapia, né? Ele serve exatamente para isso. Você pode mudar padrões. Então, voltando lá naquela história do dedo podre, eu tenho o dedo podre para escolher o amor. Não é apenas uma repetição. É apenas uma repetição. Que tal você tirar um tempo e olhar para isso, né? e ir para uma análise, olhar para essa repetição, olhar para essa questão e trazer novos significados, uma nova forma de olhar para essa relação. Quando você trouxe a sua experiência que a gente conversou, você trouxe uma nova forma de olhar para tudo isso. Você cuidou de você e da sua relação com os seus pais, cuidando da sua relação com os seus filhos. Sim. E cuidando do relacionamento até com a minha mãe, né? Porque o fato de eu não ter lembrança dela falar eu te amo, dela demonstrar isso, depois de entender o significado, eu passei a verbalizar isso pra ela. Tanto é que a primeira vez que eu fui abraçar ela e, tipo, do nada e falar que eu amava, foi muito difícil. Ela ficou durinha, né? Porque geralmente não, foi muito assim. difícil pra eu falar. Eu sabia que eu tinha que falar, mas parecia algo absurdo. Tipo assim, que eu ia falar algo surreal pra ela. Sim. Mas na hora que saiu, que a gente se abraçou, se entendeu, e ela me pediu perdão, eu não tinha nada que perdoar ela. Aí do fato de eu falar eu te amo, parece que ela buscou alguma coisa. Se sentiu culpada. Exatamente. Buscou a culpa. É aquela história que a gente diz também, né, Georgia? Não cura só a gente mesmo. A gente o amor, ele é curativo. Tá vendo como ele é curativo? Quando a gente hoje expressa. A gente tem um relacionamento, assim, completamente diferente. Completamente diferente. É assim, eu verbalizo pra ela verbaliza mais pra mim, escreve. Meu filho verbaliza isso pra ela, porque eu verbalizo pra ele praticamente todos os dias. Do nada, ele para, hoje ele deixa ele na escola, eu olhei no fundo do olho dele e despedi, né? Ele, mamãe, te amo. Tipo, do nada. Você sabe que eu tava com a Marina hoje, levei ela pra casa, aí ela virou pra mim, eu falei assim, minha filha, eu precisava te falar um negócio. Aí ela falou, o que foi, mamãe? Eu falei, eu te amo. Eu já te falei isso? Por acaso eu já te disse? Ela já olhou, ai, mamãe, de novo? É bom, eu acho que a memória dela do amor vai ser até mais séria. Ai, mamãe, de novo? Porque são expressões, né? Esse cuidado, a paciência. Gente, como isso é uma coisa séria. Eu estava falando hoje pela manhã no programa de rádio, falando sobre esse relacionamento do adolescente, né? Dos pais de adolescentes. Gente, adolescente, ele está reformando, vamos dizer assim, né? Reformando toda a própria autoimagem, necessitando desse olhar dos pais de aprovação, para que ele possa constituir uma nova autoestima, ser aceito pelas outras pessoas que estão ali ao redor, por ele mesmo, para que ele possa ser aceito, porque senão vai começar a ter aqueles comportamentos. Ou ele se junta a um bando, assim, ou ele se isola. Então, o que a gente vê muito, né, Laura, que aparece muito pra gente no consultório, esses meninos aí
essa adolescência, essa aborrecência, esse início, os pais não compreendendo por que os filhos mudaram tanto. E aí eu vejo, ou a gente tem que amar demais. Aí que a gente vai exercitar muito essa questão, por que eu estou falando isso? Da paciência, da compreensão que o outro é uma outra pessoa, porque é nessa fase da adolescência que a gente vai aprender a ser empático com as outras pessoas. Mas eu só vou ser empática com o outro, quer dizer, conseguir olhar para a vida do outro a partir do olhar do outro, não a partir do meu olhar. Se eu sou visto e considerado a partir da minha ótica. Então, olhar para os nossos adolescentes, para os nossos filhos adolescentes, sou mãe de adolescentes, não só meus pacientes, mas sou mãe de adolescente, como eles mudam, eles têm uma fase, né, vai depender cada um da sua idade, no processo, né, de maturidade aí, de maturação deles, física, mental, né, toda, eles começam, tudo que a gente fala, eles rebatem. Isso é uma coisa tão normal, e tem mães que não aceitam de forma alguma. Chegou assim, não é possível, conserta ela tá estragada. Eu falo, não tá estragada. Ela tá se Como é que você convence essa mãe de que a filha não tá estragada? Tá tudo certo, é você que tem que pegar mesmo no pé dela. Então, eu acho que tem duas fases de adolescência, que eu tô com de 4, assim, que tá. eu... Não, Renata, é porque é o seguinte, é uma repetição. O que a gente vê lá, olha, 12, 13, 14 anos, que é essa fase assim que eles vão rebater, é essa fase, quando eles entram no complexo de castração, complexo de ética ali por 3 anos e meio até mais ou menos os 7 anos, aquilo que foi vivenciado lá atrás é repetido aqui. Por quê? Até uma ouvinte lá da Rádio perguntou assim, meu filho nessa idade, agora 13, 14, invocou com Harry Potter. Aí eu falei assim, e assim, isso é problema? Eu falei assim, não, ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez quando, né, ele passou pelo complexo de castração, ele entendeu que ele ia perder, não, queria perder algo que era importante para ele, que era essa própria identidade, a própria força, porque esse pai era muito grande e esse amor era o amor da mãe, mas ele vê também isso no próprio corpo, com as diferenças sexuais. Então ele vai para onde? Ele vai para os super-heróis, né, Laura? Sim. A menina vai para a princesa, né, para as Barbies, para esses outros lados, sei lá, qualquer lado que seja, mas esse lado da fantasia. Do fantasiar. Isso é vivenciado novamente de uma forma, numa releitura, por isso que eu falo, uma reestruturação de todo esse processo de formação ali na entrada da adolescência. Vocês entenderam? E a gente tem que adolescente em casa. A gente diz assim, você é tão pequeno que o que você está vendo agora, você verá ali logo ali. Por isso que eu falo, hoje me perguntam muito, porque você é muito maravilhosa como mãe, e o terceiro e tal. Agora ele veio com a história de uma irmã. Do nada, ele assistiu o vídeo do parto dele, tem até no YouTube esse vídeo, gente, é lindo. E ele fazia carinho em mim, assim, no vídeo. Mamãe, por que você tá chorando e tal, na hora do trabalho de parto, né? Uhum. Aí eu fui explicando pra ele e tal, aí acabou o vídeo, ele me abraçou. E aí eu quero uma irmã. Eu, hã? É uma irmã, filho, mas você já tem uma irmã, o Dan. Não, eu tenho um irmão, eu quero uma irmã. Mãe, como você é corajosa. Mamãe, você foi demais. Você dá conta de tudo de novo. E aí, quando me perguntam, eu até tinha essa vontade de ter 3. Vindo de família grande, muitos irmãos, vou ter 3 filhos, mas chegou nessa fase da modulação comportamental, de você ajudar a trilhar esse ser humano, né, num caminho que a gente ache correto, eu não tenho coragem, porque se fosse só o gestar, o parir, o amamentar e aquela primeira infância ali até 2 anos e meio, 3 anos no máximo, é muito bom, é muito gostoso. Mas quando você tem que fazer essas intervenções emocional, cuidar do emocional dessa criança, amar essa criança incondicionalmente para que ela tenha uma experiência de verdade, de amor, eu não tenho coragem. Hoje, eu, Renata, não tenho essa vontade do terceiro filho. Olha que coisa interessante. E quantas mamães a gente escuta assim, olha, se fosse para me entregar já criado lá para os 3 anos, pensando, tá tudo certo, tudo fácil, porque esse tal do gestar, esse tal do dar à luz, né, esse primeira fase, eu brinco com as minhas muitas mamães que falam com as minhas seguidoras, gente, essa é a parte fácil, é a parte mais gostosa. De fato, Renata, depende da pessoa, né? É bem desafiadora essa parte. Na verdade, eu costumo brincar, assim, até brinco com isso no consultório, eu falo assim que essa questão do
da maternidade, ela é como um videogame, né? Cada fase, né? vai dificultando um pouquinho mais. É porque é diferente, né, Laura? Lembra Ser que mãe. você começou dizendo que todos os partos são únicos, não Sim. interessa se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, o quarto. O maternar também ele é único em todas as etapas. Então, se você acha que você já sabe tudo para conduzir o Ben, ele vai te mostrar que não, que vão vir novos desafios. E de repente o Dan vai chegar na mesma idade que você achou tranquilo e talvez seja talvez não, vai ser uma experiência completamente Assim como Liz e nova. Marina, né? Coisas diferentes, né? São O desafiantes. mais novo chega metendo o pé na porta, normal, Laura, assim, tipo... tipo assim, cheguei! Faz parte, viu? Mãe, se Faz você parte. sabia de maternidade, você vai saber mais um pouco. Vamos aprender. Olha, é justamente isso. Por isso que a gente diz que amar é disponibilizar-se, é se colocar à disposição do outro, entende? De estar ali. Então, se eu não sou paciente, eu aprendo. Se eu não sou amorosa, eu aprendo. Pelo menos é uma grande oportunidade para a gente aprender a se Tem que doar, estar se aberto, colocar. né? Tem que estar flexível cognitivamente. Vamos falar Disposto. psicologicamente também. Disposto. Tem também. que estar nessa disposição. Tem, porque se a gente não se disponibiliza, a coisa realmente não Eu acontece. cheguei a ouvir na minha gestação que pra que estudar pra ser mãe? Ouvi, gente, porque eu sempre, desde quando eu engravidei, eu busquei as melhores referências, o que tinha de mais atualizado sobre parto, sobre gestação, sobre criação, e eu ouvi isso. Pra que estudar? Você aprende na prática. E aí eu vou te dizer, por que estudar para ser mãe? Para que você tenha repertórios para além do que você aprendeu, para além do que você teve. Existe uma linha do que é o correto e o certo, 100% a ser feito? Não. Mas existe aquilo que eu estudo, aquilo que eu busco, aquilo que eu vivi e aquilo que eu vou fazer disso tudo. E aquilo Por que isso encaixa a na gente sua estuda. realidade, né? Às vezes não adianta eu ler sobre uma maternidade que é perfeita para uma mulher, mas que eu trago para minha realidade não cabe ali. Por isso que o amor, ele é individual e único, vivido por cada indivíduo de forma única e Existem pessoal. tantas formas de amar, quantas Não, pessoas no mundo. E aí eu vou entrar só numa coisa pra gente poder ir coisinha fechando, demais. viu? Então, Que é a precisamos. paixão, viu? Porque qual que é a diferença, então, a gente pensa, né, do amor e da paixão? Então eu ia perguntar isso agora. Então, pode perguntar. tá. Perguntar. Pergunta pra gente. Qual é a Pergunta. diferença do amor e da paixão? Quando fala, amor à primeira vista existe? Ou esse amor à primeira vista seria uma paixão? Pois Então, é. eu tenho o costume de dizer que não é uma regra, mas geralmente uma primeira etapa do amor pode ser a paixão. Pode ser. Mas não é por aí. É porque a gente... É por aí. Só que assim... É e não é. Vamos puxar. É ou não é? A gente conversou e a gente acertou que... É porque tem um nome técnico. A gente foi na nossa conversa, né? Na Esses nossa dias, preparação, falando sobre Esses isso. dias eu escutei duas frases muito legais. Mirei no amor e acertei na dor. Achei maravilhoso. E eu achei isso a cara da paixão. Mas por que a gente acerta a dor? Porque a paixão, ela é uma projeção da gente mesmo. Lembra que a gente falou das repetições? Sim. Então a gente projeta no outro o nosso ideal. É o eu idealizado. Então eu me apaixono não é pelo outro, eu me apaixono por mim mesmo, ideal no outro. Então quando eu falo assim, nossa, complexo. essa pessoa, né? Tipo assim, essa pessoa Muitas me apaixona. vezes, aquela pessoa não é tudo aquilo que Não, que a pessoa que está apaixonada está enxergando. enxerga. Ela é Mas uma ela cria uma projeção. expectativa tão Isso. alta que projeta isso naquela É pessoa. isso. E aí, com o tempo, nós temos dois caminhos. Ou Isso é essa carência, pessoa Carência. enxerga quem é esse outro com as suas questões, Isso com a acontece sua fácil, forma, né? e se organizam e isso vira uma relação. Que aí é quando se constrói o amor. Isso, por amor isso é um eu disse uma processo. primeira etapa. Uma construção. Ou essa relação se acaba. Ou essa relação também dura e fica nesse embate, né? Que o outro nunca é o que eu desejo que o Que outro é muito que seja. a gente também escuta dos casais. Mas ela era uma coisa, ela deixou de ser o que ela era
como assim, ninguém deixa de ser o que é. Todo mundo está em constante evolução, mudanças, você entende? Processos. As pessoas aprendem a viver de uma forma mais adaptativa, mais adaptada. Isso faz parte da nossa vida. Então, não tem como a gente ser a mesma pessoa nunca. Né? Como dizia, a gente não tem como ser o mesmo nem no momento seguinte. Nós já somos diferentes porque sofremos influências no ambiente o tempo inteiro. Então, nós precisamos evoluir. Por quê? Por que eu quero que o outro se mantenha naquele lugar meu de ideal? Então, é o ideal de mãe, é o ideal materno, né? É o lugar da fantasia. Que lugar? É o lugar da fantasia. O outro fala assim, me enxerga, por favor, já me enxerga, é a me segunda vez enxerga. hoje falando de fantasia. Talvez a gente deva pensar sobre isso. Mas a gente vai falar disso em outubro, lembra? Outubro Já está marcado desde o começo do ano. A gente já falou disso. Por que será? Fantasia a gente pode falar agora, mês de junho dos namorados, para falar de fantasia de outro jeito. Falta coisa. Essas fantasias aí, cada um resolve entre os dois, né? Projeções também, você tá vendo? Projeções também de um amor eros, também de um amor entre homem e mulher, daquilo que a gente observou lá na cena primária, que a gente imagina dos nossos pais. Isso tudo compõe e constitui. Também abusos, né, passados, sofridos durante a infância, a adolescência. Tudo isso vai compor também esse lugar desse tipo de amor. Falando só das experiências, falamos muitas vezes de experiências negativas, né? Não falamos só delas, mas assim, aquela criança que vive o carinho, o cuidado, é atendida nas suas necessidades sempre que precisa, ela desenvolve esse tipo de amor com um apego seguro. Sim. E a gente te lembra que eu tinha falado da questão, né? As díades, elas vão formar a forma que eu vou me relacionar. Então, eu vou buscar parejas, eu falo parceiros, que vão poder me oferecer aquilo que eu necessito. Onde eu não vou ter esse medo de perder o meu objeto amado. Isso. Porque a grande questão do humano, a gente já falou isso em outros podcasts, é a questão do abandono que nos leva ao nosso grande desamparo. Esse tal do então desamparo, ele não vai buscar a falta. Ele vai buscar algo que preencha a falta, não a falta. Então, algo que preenche está no meu ideal e na minha fantasia. Tende a ser, Renata, um relacionamento mais tranquilo, um relacionamento mais leve. Quando estiver nesse relacionamento mais leve, a pessoa fala, opa, acho que estou amando. Não é que não tenha conflitos, tá? Vamos lembrar que o amor, como um sentimento, ele é bem contraditório também. Isso é porque a gente se aproxima demais. Aí quando se aproxima é que nem os pontos e espinhos, a gente se espinha, né? Então precisamos de uma distância possível entre um e o outro, na hora para que a gente possa conviver e viver sem projetar. Ou se projetamos, que a gente tenha a capacidade reflexiva, que é o que eu sempre falo, de entender qual é o lugar que eu estou colocando o outro. O outro sempre vai me frustrar, porque o outro não vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Porque o outro é o outro, não sou eu. Então, que eu faça por mim. Entende? É muito disso, aprender a fazer esses equilíbrios. Nossa, Laura, acho que a gente vai ter que fechar esse negócio aqui. Senão a gente vai embora. Tá, pra gente fechar então, vamos pensar. O que é o amor? Esperar, a gente se coloca à disposição do outro. Se eu ainda estou numa posição onde eu preciso que o outro me dê, eu estou numa posição infantil. Então, toda relação que eu me coloco é uma relação de amor, mas é mãe-bebê. Então, eu sempre busco no outro aquilo que o outro pode me dar, assim como eu buscava e que minha mãe me entregava. Quando eu aprendo a dar, essa coisa do dar, então eu fico só dando. Então, quer dizer, eu já estou falando de uma outra fase onde eu preciso ser aquilo que o outro admira, aquilo que o outro gosta. Eu já estou falando de constituição de autoestima. Então, eu preciso fazer muito pelo outro para que o outro me enxergue, para que o outro me valorize, porque eu não me sinto valorizado o suficiente, não me sinto amado o suficiente. O que seria o equilíbrio nessa história, para a gente falar? Esse amor, é isso que a Laura estava dizendo, é esse lugar onde a gente consegue uma distância possível e aonde existe o eu, existe o outro e existe o nós. Então é o equilíbrio entre o dar e o receber. O dar e o receber e entender que eu posso dar e receber, o outro pode dar e receber. Olha como a gente tem que estar bem madurinho, né? Para viver. E o nós ainda, que é um terceiro. Também. Existe um terceiro que são os nossos propósitos, que são a nossa vida, as nossas expectativas. Entende? Um diálogo que possa ir mudando, lembra? Tudo fluido do nós. É isso aí. Sempre. E este foi, então. Muito obrigada, Renata, por participar conosco, né, Laura? Obrigada mais uma vez. Sobre o amor mais uma vez. E este foi o Psicanálise com Afeto.
na sua casa, com você.